O Diniz tá com tempo pra trabalhar, não vai ser uma desculpa, pelo menos, O último jogo do Vasco foi um totó contra o São Paulo. Com tempo, teve tempo. Se não me engano, teve 5 a 7 dias de treinamento. Olha como é que o Vasco jogou contra o São Paulo em pleno Morumbi. Então, olha, o Vasco vai voltar voando com esse esquema de jogo com o Diniz. A torcida espera também reforços, isso é importante. Importante pra caramba. E vamos ver, né? É uma pena o Vasco não tá nesse Mundial, né? Ficou fora a torcida tá sendo muito zoada, mas o Vasco tá se preparando pro Brasileirão. Copa do Brasil, não tá na Copa do Brasil. Tem um amigo meu vascaíno que comemora, porque ele tá tendo saúde mental, que ele falou. Ele tá em paz. Rápida parada aqui no SBT. Bora falar agora sobre o Vasco e as especulações continuam. Depois de Brenner, Ronald, Biel, Pirani, Kaique, a bola da vez, a nova especulação diz respeito a Thiago Mendes, volante de 33 anos de idade, livre no mercado e que negocia com o São Paulo desde julho do ano passado. Thiago Mendes foi sugerido ao Cruz Maltino e, de acordo com o NT Vascaínos, existem negociações avançadas. Não consegui a confirmação dessa notícia nem no Vasco, muito menos com Paulo Pitombeira, representante do atleta. Confesso que me parece estranho o São Paulo alegar que o Thiago Mendes só fecha o pacote por R$1 milhão por mês e o Vasco ter capacidade para tal investimento. Mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar em relação a reforços vascaínos, queria contar que conversei com um familiar do Pirani, que pertence ao DC United, e essa pessoa admitiu que existem conversas entre o Vasco e o Pirani, a pedido do Fernando Diniz. O volante, o meio-campista, ex-Santos, já trabalhou com o Diniz no próprio Santos e no Fluminense e seria um pedido do treinador vascaíno. Lateral esquerdo, Leandrinho, que estava emprestado ao Shabab, que tem interesse em ficar com o atleta, volta ao Brasil e se apresenta, está curtindo férias, no dia 1º de julho, ao técnico Fernando Diniz. Aliás, estou mostrando imagens aí da reapresentação do elenco vascaíno. O time do Vasco que voltou ontem ao CT Moacir Barbosa e o técnico Fernando Diniz já foi conversando com alguns jogadores e, por exemplo, tem uma novidade. Um menino que está aí mostrando aqui na foto, ó, o Diego Minetti, de 16 anos, moleque que é muito bem referendado dentro das categorias de base e pode ser em breve aí um jogador utilizado. Vai ser observado, vai subir, vai descer, vai fazer parte da transição, tá? O Leandrinho volta dia 1º de julho, se apresenta ao técnico Fernando Diniz, porém, alguns jogadores são negociáveis. E o Leandrinho pode ser um deles. Leandrinho, Jean Davi, próprio Lloyd Augusto, Esforça, são jogadores, Riquelme, que estão no radar do Admar Lopes, que ontem, inclusive, foi apresentado aos jogadores também para negociar. Para fechar com você, torcedor, Felipe Coutinho. Não é de hoje, quem acompanha o canal sabe o que eu venho trazendo aqui. Ontem, inclusive, no café eu trouxe a informação de que o Vasco trabalha com algumas opções. E uma delas é prorrogar o empréstimo dele até o final do ano. E ontem vi algumas notícias. Tá bom, gente. Quem acompanha o canal já está acostumado com as informações, né? Então, o Felipe Coutinho tem contrato com o Vasco até a próxima semana. Só vai ficar se o Aston Villa aceitar um novo empréstimo ou rescindir. Mas essa opção não está passando na cabeça do staff do Coutinho, a não ser que seja algo que o Aston Villa está intransigente, não quer aceitar um novo empréstimo, nem prorrogar um pouco mais o contrato e tal. Aí o staff dele vai partir para essa tentativa. Porém, Felipe Coutinho teria que abrir mão de muito dinheiro. Não está falando pouco, não. No atual contrato, algo em torno de 3 milhões por mês, seriam quase 40 milhões em mais um ano de contrato. Não sei se ele vai abrir mão. Fato é que ficar até o fim do ano agrada ao Coutinho, até porque as crianças, né, os filhos, estão matriculados na escola e, cara, ano letivo do Brasil vai até dezembro, né? Então, o Vasco trabalha com essa possibilidade de ficar com o Coutinho pelo menos mais 6 meses, no mínimo. A ideia é fazer um ano com renovação de mais um ano, mas se não der, pelo menos 6 meses para fechar a nossa temporada. Lembrando que quando voltar o futebol brasileiro, tem Campeonato Brasileiro para o Vasco, Copa do Brasil e Sul-Americana. 3 importantes competições e com muito din-din em campo. Não dá para trazer um jogador que venha e não jogue. Você precisa fazer um histórico médico do cara, entender qual é a dele,
Muitas notícias saíram de interesse do São Paulo na janela do início do ano, de que o Flamengo também queria, só que o Flamengo queria na época do Lyon. Ele depois foi para o clube lá, o Al Rayyan, sei lá como é que é o nome do clube, e já não jogou, e numa liga fraca, né? Que a gente conhece, né? A gente vê aí o Felipe Coutinho, voltou num nível rotação 33. A gente tá precisando de jogador com rotação 100. E para aguentar o ritmo do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, precisa de saúde. Ele já não é um menino, ele tem 33 anos de idade, então tudo isso está sendo bem avaliado, bastante avaliado. É um jogador que está livre, porque ele rescindiu com o antigo clube dele, porque era um empecilho também, mas as informações que eu tenho de pessoas do futebol, de que é um risco muito grande que o Vasco vai correr se contratar. Gente da bola. Vasco buscou informações sobre o zagueiro uruguaio Agustín Rogel, do Internacional, segundo imprensa uruguaia. Mas nada foi confirmado na colina.